porque afinal de contas, eu penso que não tem nada mais importante do que a nossa saúde mental. E a depressão, gente, é um transtorno muito comum atualmente, mas é muito sério. Interfere na vida diária das pessoas, prejudica a capacidade de trabalhar, de dormir, de estudar, de comer, de aproveitar a vida. Aliás, muitas vezes pode levar à perda da vida, à desistência da vida. Existem uma série de combinações que podem causar a depressão. Fatores genéticos, biológicos, ambientais, psicológicos. Para você ter uma ideia, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofram com esse transtorno. 300 milhões, é muita gente. Para falarmos mais, então eu recebo a psicóloga Tatiane Moço e nosso querido artista amado, muito querido, Peter Paiva. Sejam bem-vindos. Que bom recebê-los. Prazer estar aqui de novo. Peter, ai, Convite. sempre amado, amei encontrá-lo lá na Mega Artesanal desse ano. Você estava com uma roupa lindíssima. Era Com a função de alegrar as pessoas e trazer essa esperança, né? Que é muito aquela roupa era exatamente do quê? do filme Wonka, Do do Willy Wonka. Ah, da muito fábrica de elegante, estava muito lindo. A gente falou sobre o lúdico, né? E aí eu levei a ideia de realmente a pessoa entender que ela pode ver um sonho. Seja o Walt Disney, que inventou um sonho e vive, né? Esse sonho é vivo até hoje. Como as pessoas que muitas vezes pensam em um sonho e acham que só por parecer uma besteira não vai levar pra frente, né? É verdade. E um trabalho lindo, O né? trabalho do Peter é lindo. Totalmente Obrigado. terapêutico. Tava ali conversando muito com ela. Sabe terapêutico. que da última vez que você veio, você me deu um presente lindo e eu ainda tenho e eu fico só assim, ai meu Deus, tá acabando. Que é aquele de limão, sabe? Lima da Pérsia. Com a vela combinando, com não era limão? Eram. Eu achava que era limão. Você me deu um Limão. saquinho de limão. Isso mesmo. O li- Exatamente. o aroma era lima da Pérsia com limão, né? Mas uma coisa, gente. E ele perfuma. O trabalho do Peter é sensacional. Se você não conhece, Obrigado. precisa conhecer. E a história e o trabalho que ele faz também de voluntariado para ajudar as pessoas é transformador demais. Ele é maravilhoso. Estou do lado de duas pessoas maravilhosas, porque a Tati Obrigado. também é assim, né, Tati? Tati, você é psicóloga há quanto tempo? Eu sou psicóloga há uma década, então são um pouquinho mais de 10 anos. E hoje, né, tenho, enfim, o prazer de dividir também o meu espaço com uma equipe, onde a gente consegue ampliar, né, o atendimento para tantas pessoas que demandam de cuidado com a saúde mental e que se dispõem a isso, né, Cláudia? Porque eu falo que saúde não é só saúde física, saúde mental é tão importante, né? E às vezes a gente negligencia esse Ainda cuidado. tem um receio, né? Quando eu falo para algumas pessoas, até da minha família, sobre procurar um psicólogo, ou se você fala um psiquiatra, eles acham que isso é um absurdo. Como pode ainda, Eu acho que o né? psicólogo ele já é um pouquinho mais aceito, mas o psiquiatra as pessoas falam, eu não sou doida, tá maluca, né? As pessoas têm Mas pavor. o TDAH vai precisar de procurar alguém um pouquinho, né? Especializado e às vezes vai ter que chegar no psiquiatra. E isso é um problema tão comum hoje. Essa Primeiro eu queria te fazer uma pergunta, doutora. Por que que tá tão comum hoje? Tem mais casos ou hoje as pessoas estão se dando mais o direito de buscar um diagnóstico? Clau, tem as duas coisas, né? Eu acho que a gente vive num mundo, num tempo que favorece alguns transtornos mentais, como quadros agravados de ansiedade e também de depressão. Porque a depressão, quando a gente fala numa depressão maior, um transtorno depressivo, é um diagnóstico psicológico, psiquiátrico, mas o humor triste é um sentimento normal, né? Então as pessoas às vezes têm dificuldade de conseguir entender qual é o limite entre estar triste e uma depressão. E o nosso tempo hoje, né, ele exige tanto das pessoas, tantas comparações que a gente tem, né? Isso no dia a dia, nas redes sociais, os excessos de trabalho, que também vão desencadeando algumas possibilidades de transtorno e que as pessoas não cuidam. E eu acho que a maior dificuldade é o acesso a uma informação que seja de fato verdadeira sobre saúde mental, para que as pessoas possam se cuidar. Porque problema todos nós temos. Né? A questão é quando a gente não cuida disso. Então, isso que o Peter falou sobre a vergonha, poxa, é uma pena, porque as pessoas elas podem ter uma vida muito melhor
se elas se cuidarem mais. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Cuidar da nossa mente, do nosso emocional, é como quando a gente tem uma dor de joelho e a gente vai ao ortopedista. Não é nada diferente. E é tão importante porque a gente consegue desencadear, né, claro, uma depressão, uma ansiedade, vem de quadros que vão sendo agravados, muitas vezes por falta de cuidado. Porque se a gente consegue conter ali os sintomas e cuidando e manejando a situação, a gente pode se livrar disso, sabe, Cláudia? Tem como a gente cuidar. Então é importante que a gente cuide. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Peter Paiva contando a história dele, mas a gente vai ouvir um pouco as pessoas na rua. O que elas falam sobre saúde mental? Vamos conferir. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje eu estou nas ruas e eu quero saber como está a sua saúde mental. Tá bem, tá ótimo. Na verdade, acho que está todo mundo bem confuso, né, com tudo que está acontecendo no mundo. Não tô bem, a gente não consegue ficar otimista, né? Com guerra, com seca, com fome e com tudo que está acontecendo na nossa política, né? Então tá meio difícil. A saúde mental, acho que ela é boa, sim. Faço bastante coisa que enche minha mente de coisas boas. Mentalmente um pouco desgastada. E o que a senhora acha que traz esse desgaste? Uma das coisas que eu, hoje, com certa idade, percebo que é essa correria de São Paulo, a limitação de algumas coisas, essa questão de trabalhar e estar sempre tendo que optar pelo que fazer ou não fazer. Então, tudo isso são coisas que vêm nos trazendo desgaste. E hoje em dia também a relação das pessoas, umas com as outras, já não tem mais credibilidade, não tem mais confiança, é o medo de todos, de tudo. O que te irrita? O que me irrita, eu acho que é a falta de noção das pessoas. Eu não gosto muito de trânsito, de barulho. E acho que é isso mesmo. O que me irrita, a esposa às vezes. E como você faz para lidar com ela? Eu saio de casa, dou uma voltinha, depois eu volto, tá tudo certo, tá tudo em paz. Como você faz para relaxar, para tentar ficar tranquila? Sei lá, eu ponho uma música, tomo um remedinho, né, porque eu tomo antidepressivo. Eu procuro minha família, normalmente, meus amigos também. Procuro ficar em casa, né, para não afetar outras pessoas também. Nessa idade eu resolvi entrar para a faculdade. Aí estou fazendo gastronomia, né? Então é uma coisa que eu busquei para ver se eu dou conviver com mais jovem, com outras pessoas, para dar uma relaxada. Já que a sua saúde mental está boa, dá um conselho para o pessoal de casa que não está com a saúde mental muito legal. Acho que a gente tem que viver bem um dia após o outro, sei lá, a gente tem que procurar Deus também, né? E é isso. Gente, que interessante. Percebi algumas coisas ali. Uma delas é que as duas que falaram que estão mais angustiadas, mais deprimidas, uma inclusive sendo medicada com antidepressivo, estão numa faixa etária já da menopausa, provavelmente, né? E que a gente tem uma queda hormonal muito grande. E ali o jovem já está bem. Você vê que ele já está num processo de começar a ficar irritado, porque ele já percebe o barulho, o trânsito. Com tão pouca idade, me lembrei de mim mesma, que eu acho que eu nunca nem parei para pensar em barulho do trânsito naquela época, já existia barulho de trânsito. Mas ele já está um pouco estressado. E o outro, a esposa. E qual esposa que não irrita, né? Que bom que é Às só vezes a gente esposa, é né? irritante. Que bom Agora, que é só, né? Você me conta a sua história. Olha, tem alguns altos e baixos, né? E eu acho que todos eles eu consegui enxergar como uma fase para eu ultrapassar. Acho que esse é um ponto bom. Aos 18 anos, 17 anos, eu fui emancipado para montar uma loja para vender artigos de decoração e presente. Pequenininha. Mas aquilo foi meu primeiro sonho. Aquilo se tornou 3 anos de uma angústia por eu não conseguir administrar. E aí foi a primeira grande decepção eu ter que fechar a loja. Eu já estava sozinho, com muitas dívidas. E aí, eu acho que um ponto muito positivo que me ajudou foi assim, olha, eu tô começando a vida, eu tô com 21 anos, eu preciso comer, eu preciso sair dessa. Então, assim, eu me dei o luto de uns 2 dias chorando e falando, tá, o que eu vou fazer? Então, agora eu vou erguer a cabeça. O primeiro ponto que eu vejo lá, né, há 25 anos atrás, eu peguei e falei, eu criei um mecanismo, olha que louco. Minha psicóloga fala, você criou alguns mecanismos sozinhos. Eu acho que por necessidade.
Por necessidade, que minha mãe sempre disse, vai fazer, você encara, você arca as consequências. É sempre muito honesta, muito, e muito durona. Isso me ajudou muito. E um ponto dela foi que me ajudou a olhar e falar assim, não vou baixar a cabeça. E nesse momento, desses 2 dias de luto, eu vi que eu estava chorando. E aí eu falei, não vou mais baixar a cabeça. Eu fiz isso por uma ajuda de Deus. E eu falei, não vou baixar a cabeça, não vou encostar mais o queixo no peito, eu vou seguir. E dali pra frente foi piorando. Eu pedi dinheiro emprestado, o dólar dobrou. Eu vendi o ponto por uma merreca que não dava nem para pagar o que eu tinha de condomínio atrasado. Os 3 cheques eu troquei num agiota, os 3 cheques voltaram. E aí naquela história começou a acumular um monte de coisa. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu peguei material que eu tinha e fui sair nos salões para vender. E fui sair nos salões. Nessa época eu também só tinha um ateliê pequeno que meu pai me emprestou, que era um escritório pequenininho. E ali eu comecei a morar e usar o que eu tinha para usar para poder fazer o dinheiro do almoço e do jantar. Então, assim, primeiro eu tinha que entender o meu prazo ainda, que era bem curto de vida, então eu tinha que fazer dar certo. Mas foi uma fase que eu me fortaleci, mas assim, já fiquei sem lugar para morar, já fiquei sem o alimento. Veio um amigo e falou assim, fiquei sabendo, tô aqui uma compra para você. Então, assim, nessas horas todas, eu sempre pensei, e o que isso faz, o que isso tem a ver com a minha evolução e como que Deus está fazendo parte disso? Então, isso sempre foi uma coisa que me conduziu desde lá do começo. Eu nunca acreditei que eu estava sozinho. E quando eu estava pagando algo porque eu errei, desde pequeno, minha mãe falava, tá apanhando? Quem foi que errou? Eu falava, eu. Então, acho que já é de uma educação. Quando ela me colocava de castigo, quando ela... né? Nasci em 78, sou da época errada, da cintada, mas quando eu tomava uma cintada, eu falei, você sabe o que você está tomando? Sei. Então, assim, eu acho que é a consciência. E aí tudo começou a melhorar, paguei um pouco das dívidas. Eu tinha vergonha, às vezes, de sair, comprar qualquer coisa. Não, eu vou juntar, eu vou pagar. Quando começou a dar bom, aí eu comecei a crescer e comecei a me tornar uma pessoa de sucesso. Ter dinheiro, então agora eu preciso de não ficar mais na rua, eu preciso de ter dinheiro para comprar uma casa ou ter uma vida normal. Isso tudo foi evoluindo. Vieram outras fases negativas. A fase do roubo, eu tive uma assessora que roubou minha empresa toda. Depois, quando eu entrei no programa Shark Tank, ganhei o João Apolinário como sócio, que todo mundo achava que era o ápice da minha vida, foi quando eu entrei em depressão. Caramba. Que louco. Então calma, eu quero entender como é que foi. Daí pra frente. No ápice Segura. você entra em depressão. Como que, quando tá tudo muito maravilhoso, o seu emocional pode te levar lá pra baixo. Mas vamos lá, Peter, que interessante. Um monte de tempestade na hora que vem a bonança. Então, eu acho que a gente... Primeiro houve um conflito onde eu entrei dentro de um projeto muito grande para a gente ter várias lojas no Brasil, com o meu nome, com 50% de parceria, 0 ônus no contrato. Era um contrato incrível. Tipo, o que a gente tiver de lucro, beleza. Era muita confiança e muito trabalho árduo dos dois lados. E aquilo, e alguns tapinhas nas costas agora, você se deu bem, hein? Aquilo começou a me incomodar e eu não entendia por quê. Então, o agora você se deu bem quer dizer que eu não tinha me dado bem? O que será? E aí eu montei o projeto e aquilo eu não consegui levar para frente. Não conseguia e eu comecei a me entristecer. Por quê? Porque eu acho que o projeto de vida, essa missão de vida, ela tem que estar muito conectada com a gente. E quando eu tenho isso, né? Desde que eu comecei a dar aula e que eu realmente comecei a fazer os sabonetes, ensinar as pessoas e ver tantas pessoas se dando bem e conseguindo ficar feliz, eu entendi aquilo como uma parte da minha vida. E quando veio esse grande projeto ia me tirar do lado de cá, porque ele ia ser tão incrível, mas ia tomar todo o meu tempo. E aí eu comecei a diminuir o fogo pela empresa que eu tenho hoje. E aí isso começou a me dar um mal-estar sem eu perceber. Então eu ia para um lugar que não fazia mais sentido. Então muitas vezes as pessoas nem percebem que aquele relacionamento não faz mais sentido, que aquilo que você está almejando saiu um pouco daquele fio do sonho inicial, que é o recalcular a rota. E aí eu passei um ano mal, com crises de tristeza absurda, a ponto de eu falar assim, não faz sentido. Ô Deus, a minha fala mais difícil e que eu levei por alguns meses era, se o Senhor está me dando essa grande chance, por que eu estou triste? Eu sou muito ingrato com você.
Então, assim, se eu tô aqui e você tá fazendo tudo isso, o que eu tô fazendo aqui pode me levar. Então, assim, não preciso continuar, tá sem sentido nenhum. E eu não entendia que esse grande ganho era o que estava me fazendo mal. E o ponto que me fez acordar foi numa simples conversa com a minha mãe dentro de um carro numa estrada de terra, com cachorros no colo. E ela falou, ai filho, eu tenho medo disso. E eu falei pra ela, não precisa ficar com medo, porque não tem exatamente nada pra dar errado. Não tem nenhuma parte do contrato que eu vou perder nada, mãe. É um contrato muito legal e é um projeto de abrir quiosques na frente de todas as 300 lojas dele. É um quiosque, eu vou projetar o quiosque, já tenho um projeto. Eu vou fazer 6 linhas por ano, hoje eu faço 200 e agora eu entrego dentro de uma indústria que eu vou cuidar de várias pessoas trabalhando. Nada do que eu já não faça. Vai dar muito certo. Aí ela fazia assim, então vai dar muito certo. Aí eu falei, vai. E ela respondeu que eu nem imaginava. Então você nunca mais vai conseguir vir me ver. Quando ela falou isso, nossa, nossa mãe, que alívio. Eu falei, não se preocupa, falei pra ela, não se preocupa com esse projeto mais. Não precisa mais pensar nesse projeto. Não. Mas o quê? Eu falei, não precisa, pode ficar tranquilo. Confia que esse projeto nunca vai atrapalhar a sua vida. E aí eu voltei pra casa e falei, tá resolvido. Eu vou voltar para onde eu realmente amo. Eu não vou viver correndo atrás de dinheiro, porque esse não é o meu propósito. Eu vou continuar agora pensando no que eu faço para as pessoas. E o dinheiro ele vai vir naturalmente como sempre veio. E aí eu desci no dia seguinte, isso era um domingo. Quando eu cheguei no último degrau, eu vi que eu ainda estava com peso. Juro. Eu falei, não, Deus. Você já arrumou tudo. Eu subi, tirei toda a roupa e aí aquela tristeza, eu comecei a falar, não quero isso. Eu coloquei outra roupa, coloquei perfume e eu vi que eu comecei a suar de energia. Eu falei, agora eu tô pronto. E aí voltei. E aí falei, não quero isso não. Não quero deixar o dinheiro ou qualquer história tirar da minha rota, da minha alma, né? Porque isso pode acontecer. E você conseguiu sair da depressão nesse entendimento, nesse percurso emocional da sua história até aí? Ou você precisou de um psiquiatra, precisou de medicamento? Não precisei. Não precisei porque eu estava numa tristeza que as pessoas viram à volta, mas ninguém anunciou. Imagina se aquilo continuasse. E para mim ia ser muito fatal. Agora, Tati, algumas pessoas precisam, de fato, recorrer a um medicamento, né? Muito, Clau. E o que o Peter conta é interessante porque ele tinha uma consciência bem importante de tudo que estava acontecendo, do que o fazia feliz, do que era um valor inegociável. Mas eu estava iludido, né? Eu não tinha percebido isso. Sim. E assim, eu não ter procurado um médico é porque eu não percebi aquela situação, mas eu fiquei 1 ano. Tipo, um amigo meu que morava comigo, que estava junto comigo, ele falava, ai, graças a Deus, que eu não aguentava mais. 1 ano em conflito. 1 ano em conflito. E quantas pessoas passam muitos anos em conflito dentro de uma casa triste? Sim, e por isso que a depressão chega, né, Cláudia? Porque é a ausência de sentido, do porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, por mais que a gente tenha fama, dinheiro, se aquilo não está alinhado com seus valores, aquilo não faz feliz. Então, a depressão pode sim chegar no que a gente pode dizer que é o auge do sucesso. Mas sucesso para quem? Né? Um sucesso social, né? O que é sucesso para você? De repente, o seu sucesso, dele, o meu, de quem está em casa assistindo a gente, seja algo tão pequeno, tão simples e que é tão valioso, que é inegociável. Então, a depressão, ela chega também para quem tem muito dinheiro, para quem tem muita fama, para quem tem bens. Isso não deixa ninguém distante da depressão. A depressão, ela diz muito sobre o indivíduo. E é interessante, né, Cláudia? Porque, assim, todos nós somos resultado da vida que a gente vai vivendo. A gente vai colocando coisinhas na nossa mochila e aí a gente chega a um resultado. E talvez o resultado do Peter também, eu não estou fazendo aqui uma avaliação de caso, né? Mas, assim, seja um cansaço importante também. Então, tem uma hora que cansa, né? Você vai fazendo tantos movimentos e aí, poxa, agora que está tudo bem, eu deprimo, né?
Mas sim, agora que você relaxou, agora que você saiu um pouco daquela tensão, né? Então, quando a gente fala de depressão, eu acho que é legal explicar para quem está assistindo a gente também, ter mais essa informação do que a gente está falando aqui ser tão importante e pode salvar vidas, né, Cláudia? Porque a depressão, infelizmente, é uma das principais causas das pessoas tirarem a própria vida. Então, quando a gente fala da depressão, a gente está falando de um humor triste, uma tristeza profunda e frequente. Tá? Então, uma tristeza cotidiana, todos nós sentimos, a gente fica triste com alguma coisa. Uma tristeza profunda e frequente. E vindo também com outros sintomas. Muito cansaço frequente, aqui sintomas sempre frequentes, cansaço frequente, indisposição, uma falta de energia, alteração de sono também, então ou a pessoa dorme muito ou ela não dorme nada, alteração no apetite, Clau, come demais ou come de menos, então toda essa desregulação, né, olha só como a nossa saúde mental é importante e como a nossa mente também comanda muito o nosso corpo, por isso que esse cuidado é tão fundamental. Então, quem está assistindo a gente em casa, Cláudia, se estiver percebendo sintomas, 2, 3 sintomas como esses que a gente está conversando aqui, acho que é importante procurar ajuda, né? Porque é isso que vai salvar não só a própria vida ali, mas toda a relação com as pessoas ao redor, né? É muito difícil, às vezes, quem convive com uma pessoa em depressão, perceber, porque às vezes são sintomas cotidianos, ali a gente vai naturalizando, né, Cláudia? Mas a vida tem que ser boa. Às vezes uma pessoa que está perto percebe mais essa tristeza, né? Sim. Às vezes você está ouvindo e você tem alguém do lado que está tristinho e que não anunciou. A gente precisa, né? Porque às vezes a gente tem uma pessoa que está do lado e está mal e a gente não tem coragem de ir ali e acessar aquilo. Tentar um jeitinho de acessar. Quando você estava falando de propósito, daquilo que faz a gente feliz, de entender a missão, eu também penso, e para mim já foi assim, de estar vivendo exatamente o que eu gostaria, o que fazia sentido para mim e não estava conseguindo desfrutar porque era muito diferente do que a maioria da sociedade esperava, eu pensava, de mim. E, na verdade, a sociedade tem um conceito sobre o que é uma pessoa feliz, uma pessoa bem-sucedida. O que é sucesso? O que é uma pessoa de sucesso hoje? E durante muito tempo, eu me cobrei, nem era profissionalmente, até na minha relação conjugal, e as pessoas queriam que, de repente, eu achava que eu tinha que estar casada com outro tipo de homem, sabe? E eu achava isso até no processo terapêutico, por isso que eu acho que terapia é fantástico. Eu entendi que eu estava casada com um homem da minha vida, com quem eu tinha escolhido. E exatamente porque ele é do jeito que ele é e eu não queria que ele fosse diferente. Sim. Mas isso é muito doido, porque às vezes a gente pira no pensamento coletivo. Sim. Acha que a gente é igual ao outro e não é. Muitas pessoas elas estão sendo induzidas por esse falso, né? Esse falso padrão. Né? O que eu acho que as pessoas precisam atualizar o que é ser rico. Ser rico não é ter um apartamento de 3 milhões no meio de uma loucura, onde você está vivendo acumulado em cima do outro e você tem barulho o tempo inteiro. Isso não é, isso é você ter dinheiro. Agora, essa riqueza que Deus deixou pra gente, o que é? Será que não está ligada à paz, a uma comida mais saudável, a tempo para conversar, ao tanto que as nossas comunicações podem atrapalhar a nossa vida? Porque as pessoas elas estão iludidas com essa vida perfeita que eles estão mostrando e isso está fazendo a juventude ficar totalmente descontente. A juventude e os adultos também, porque a gente também... Sim. Eu sempre que falo de conectividade, eu gosto de me incluir, porque eu penso que todos nós estamos excessivamente nas redes sociais, excessivamente olhando a vida dos outros, excessivamente se comparando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Só voltando para essa coisa da gente entender quem a gente é e com quem a gente está e se deliciar nas nossas relações que foram escolhidas por nós. Contar uma coisa engraçada, sem a permissão dela, mas é da minha mãe, mas ela é sossegada, maravilhosa. Ontem ela falou assim, você acredita que eu tô fazendo 60 e tantos anos de namoro e o seu pai não trouxe uma flor pra mim? Aí eu falei, mas peraí, mãe, eu conheço meu pai e você há 54 anos e ele nunca levou uma flor pra você. Você tá querendo receber uma flor agora?
E outra coisa, se ele fosse um homem que levasse flor, ele não seria quem ele é. Porque um homem que leva flor não ia aceitar o jeito que você é mandona, decidida, trabalhadora. Ela falou, às vezes a gente não entende muito quem a gente é para poder entender e se deliciar nas nossas relações. Mas a gente tem mais papo e eu volto aqui já já, tá bom? Vamos voltar aqui. Eu tinha até pensado em abrir para as perguntas, mas eu tô achando que tem tanta coisa pra gente falar e eu acho que, de forma geral, acho que a gente talvez ajude mais, né? A gente está falando aqui sobre o trabalho terapêutico, que é o artesanato na vida das pessoas. Também, a arte, ela funciona muito como terapia. E ela tocou num ponto muito legal, que é o socializar. Não é só o fazer. Um tempo compartilhado, né, Cláudio? Você está ali fazendo uma atividade com alguém conversando. Porque hoje as nossas referências, às vezes, são pessoas que têm vidas tão diferentes da nossa. E aí a gente deixa de falar, poxa, o que é valor para mim? Como que eu gostaria da minha vida? A gente vê o que o outro tem e a gente fala, eu queria também. Né? Tá, mas e o que eu queria se eu não olhar para ninguém? O que eu tenho me satisfaz? O que eu tenho me faz feliz? É tão importante a gente se fazer essa pergunta, né? Não só se fazer essa pergunta, se responder essa pergunta, que é o mais difícil, né? É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho, Tati, de duas situações. Uma, e, aliás, eu vivi isso, que foi a descoberta do meu hipotiroidismo, que durante um tempo eu fiquei muito confusa e achei que estava em depressão. De fato, eu estava também passando por um luto. Foi quando eu saí do Shop Tour, que foi o lugar em que eu fiquei por 20 anos, era a minha casa, e vim para a Rede Vida, então foi uma transição, mas ali, nesse momento, eu descobri que eu estava com hipotiroidismo, mas eu confundi com uma depressão braba. Cláudio, você trouxe 2 pontos que são desencadeadores, né, assim, da depressão. Quando a gente fala da depressão, é uma doença multifatorial, né, então tem uma questão genética, mas tem uma questão ambiental. E 2 fatores desencadeadores muito importantes são descobertas de doenças biológicas, né, e também processos de luto. Porque isso traz pra gente uma tristeza, que se a gente não regula essa tristeza, entende o lugar que ela tem na nossa vida, porque a tristeza, ela faz a gente refletir. O que era importante? Por que eu tô triste? O que me deixa triste quando eu perco isso? Né? Se eu reflito essa tristeza, eu entendo, eu posso até buscar outras frentes de trabalho, de vida que me alegram. Então, entender um pouquinho desse luto ou essa perda da saúde, que quando a gente descobre uma doença é o que inicialmente chega pra gente. E o hipotiroidismo, ele, com a queda hormonal, ele realmente simula uma depressão. Exatamente, né? esse é o ponto deprime, também. Ele deixa pesado o corpo, ele dá um Isso. sono absurdo e a gente fica achando que está com depressão. E aí esse Quando é o ponto. regulariza os hormônios, a gente fica bem. E essa desregulação hormonal, Cláudia, é tão importante, por isso que muitas pessoas que chegam na terapia, às vezes eu pergunto assim, quanto tempo faz que você não faz exames clínicos? E aí eu peço para as pessoas fazerem exames clínicos, porque baixa hormonal, baixa vitamínica, afeta muito a nossa disposição e pode confundir com uma depressão. Então, isso que você trouxe, que é a desregulação hormonal, mas pode ser uma desregulação vitamínica também, tem totalmente ligação com um quadro mais depressivo. Nessa época, só tomar meu remedinho para tireoide já me deixou estável e ótimo, fiquei bem. Depois eu tive um outro episódio, gente, que eu acho que eu nunca contei para vocês. Quem acompanha o programa a vida toda lembra que eu passei mal uma vez no ar, eu entrei em convulsão aqui por um erro médico que me receitou um medicamento manipulado e foi manipulado 1000 vezes acima do normal, do permitido, inclusive pela Anvisa, enfim, foi um erro. E aí eu fiquei 15 dias na UTI e tive um infarto. Fiquei com aquela síndrome do coração partido, que é a Takotsubo. E depois dali, eu entrei em depressão. Assim, eu voltei para o ar, grata, feliz, porque estava viva, né? Foi uma graça alcançada, porque nem os médicos acreditaram que eu tinha sobrevivido, porque foi uma coisa que o cardiologista falou assim, até um cavalo teria morrido nessa dose. E foi realmente uma coisa muito, muito grave. Mas eu me senti muito cercada de oração e eu sei que você que está aí do outro lado intercedeu muito por mim. Mas eu entrei em depressão e hoje eu entendo por vários aspectos. Primeiro, porque demorou muito para que a gente entendesse o que tinha acontecido, o que eu tinha chegado a esse ponto.
Durante esse processo, lá no hospital, internada, eu fui extremamente julgada por todas as pessoas que iam me visitar. Todo mundo com amor, mas um pegava minha mão e falava, você trabalha demais. Eu pensava, não estava cansada. Outro pegava na minha mão e falava, você se medica demais. Eu não fiz nada de errado, só estava tomando meu remédio da tireoide. Aí outro, sabe assim, você, enfim, ali foi muito peso. E depois o cardiologista me falou que é muito normal, depois de um infarto, depois de um trauma, assim, a gente entrar em depressão. Eu queria também entender um pouquinho isso. Cláudia, os traumas, eles, deixam a gente num estado de alerta muito importante. A gente até falou uma vez aqui no programa sobre traumas, né? E quando acontece algo assim com a gente, desencadeia também um processo muitas vezes ansioso, tá? Então, são traumas que geram processos super ansiogênicos, porque a gente fica com um medo constante de que algo possa acontecer, de que eu não tenha a mesma saúde de antes, de que eu não consiga retomar as mesmas atividades de antes. E o processo ansioso, ele é muito cansativo também, sabe, Cláudia? A gente nessa tensão, essa atenção que é uma tensão do tempo inteiro, que muitas vezes transborda para um processo depressivo. Né? Então, às vezes, em decorrência de traumas, desencadeia uma ansiedade que pode desencadear um processo depressivo. Aí, sempre, assim, o importante é a gente cuidar, Cláudia, como tudo que acontece com a gente. Se a gente cuida o quanto antes de cronificar, melhor. Né? Então, acho que como você fez, de identificar aquilo que estava acontecendo, de não naturalizar, porque sentir tristeza é comum, sentir tristeza todo dia, de forma, né, repetida e por dias, semanas, não é comum. Eu me lembro que eu fazia já terapia, então na terapia eu já estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu procurei o psiquiatra, que foi excelente, e eu lembro de falar para ele que era o que eu sentia. Eu falava, parece que eu tô voltando de um enterro todos os dias. Eu tô com a sensação de que eu fui no enterro de alguém muito querido. E eu fico, sabe aquela sensação de volta do enterro? Você fica mexida? E aí, desde então, eu comecei a me tratar com medicamento necessário, planejado pelo médico, com começo, meio e fim, tudo certinho. E graças a Deus, tô ótimo. Isso é importante, Cláudia, porque a medicação, ela tem um papel fundamental, principalmente em quadros mais agravados. O remédio, como o próprio nome diz, ele remedia, ele não cura. Por isso, né, a psicoterapia também é tão importante, porque toda depressão tem um motivo desencadeador. E aí a gente precisa entender esse motivo e conseguir manejar esse motivo, cuidar desse motivo, para que então a gente possa tirar depois do efeito da medicação, né? O paciente conseguindo cuidar melhor daquele quadro, a medicação sai porque já remediou e a gente já cuidou também ali do sintoma original, e aí é quando a pessoa fica de forma saudável ali para encarar a vida de forma muito tranquila. Perfeito. A Suelen Bragança está perguntando se é verdade que alimentos que, quando ingeridos, pioram o grau depressivo da pessoa. Existem alguns alimentos assim? Cláudia, eu não conheço alimentos, não tenho conhecimento de alimentos que pioram o grau depressivo. A gente pode falar aqui sobre a questão das compulsões, né, e dessa desregulação, às vezes, alimentar. Um quadro depressivo pode fazer com que a pessoa coma demais ou coma de menos, e aí isso levar, né, a um quadro mais agravado. Mas, inicialmente, não tenho conhecimento de nenhum alimento que provoque isso. Olha, o Peter falou uma coisa e a Cidinha está perguntando em relação à sua fala até. Às vezes queremos muito para ser feliz. Eu tento encontrar a felicidade em pequenas coisas. Esse é o caminho? É o recalcular, né? E a gente repensar no que realmente nos faz feliz. E ela não pode estar 100% ligado a ganho material. A gente tem que entender que a gente tem pessoas, nós temos momentos, a gente tem essa conectividade que ela falou, que é extremamente importante. Ai, quer ver? Tem coisa mais gostosa do que tá aqui. Linda. Assim, ó. Eu acho que o mais importante Isso aqui é muito entender bom, isso é muito maravilhoso. Aquele cafezinho, aquele bolo que você pode convidar. Quantas pessoas, né, nós amamos e a gente faz tempo que não vê. Pois é. Eu tirei um mês de férias e falei, eu não quero viajar, eu quero, na verdade, curtir. E foi tão bom, e eu acho que deu uma restartada no pensar. O perdão também faz diferença. O Peter foi falando isso de momento gostoso. E aí ontem eu encontrei uma amada, que é a Sasha Crisman, que é mãe da Fabi Justus, que vocês devem conhecer, né? Que passou agora um problema tão sério de saúde. Sim. E a Sasha, ela trabalhou comigo um tempo, a Fabi também, duas queridas.
E eu fiquei tão feliz de encontrar. E aí eu cheguei em casa e me deu vontade de escrever umas coisas para ela, porque eu trabalhei com a Sasha justamente quando eu estava saindo, acabando o Shop Tour. E eu fiquei com uma coisinha no meu coração assim, do tipo, será que eu fui legal com ela? Será que ela entendeu por que a gente precisou cortar algumas coisas? Na época eu era diretora lá. E eu resolvi mandar para ela um textão, assim, pedindo perdão se eu tive, sem querer, magoado, aí, enfim. E aí eu fiquei pensando nisso. O perdão, ele é importante também para a gente se sentir feliz? É fundamental, Clau, o perdão e o auto-perdão, porque a gente também precisa se auto-perdoar. A gente precisa entender que o que a gente fez o que de melhor a gente podia naquele momento, sabe? Às vezes a gente se julga demais, né? A gente fala, poxa, olhando hoje é muito fácil, né? Fala, nossa, eu devia ter feito totalmente diferente. Eu me julgo muito ainda, sabe? Mas se a gente tivesse a mentalidade de hoje lá atrás, talvez de fato a gente tivesse feito diferente. Mas a gente precisa entender que a gente faz o que de melhor a gente pode. E são essas experiências que fazem a gente crescer, amadurecer e melhorar. A gente não vai chegar num momento de acabamento. A gente está em constante transformação, evolução. Isso é ótimo. Um ponto muito importante, você falando em perdão e ela falando exatamente no que fizemos, o que devíamos ter feito, porque era o que tinha, pensar isso em relação aos pais. Eu fiz constelação há pouco tempo e veio pai e mãe. E assim, em todo o tempo, a gente às vezes julga o que eles fizeram, mas a gente tem que entender que eles deram o melhor deles. E muitas pessoas são brigadas e elas têm problemas por não entender. Muitas vezes não vai dar para você mudar. E é o que você tem. E isso a gente tem que entender com perdão, com entendimento e também se perdoar, porque é um erro muito nosso, né? Desse julgamento. Isso que você falou, Peter, é o que a gente chama na psicologia de empatia, né, Clau? Que eu posso não aceitar exatamente como as pessoas fizeram, mas eu preciso entender que elas também são resultado de uma história de vida, de um tempo, e que elas fizeram o que de melhor elas podiam. Então, por isso que também vale a gente perdoar e a gente se auto-perdoar. Quem somos nós, né, para julgar pessoas tão humanas quanto nós? Com certeza. A Marisa está perguntando se crianças podem ter depressão. Ela diz que a filha dela, de 7 anos, anda muito calada de um tempo para cá. Podem sim, podem desencadear processos depressivos, porque a depressão justamente ela vem de situações que a gente vivencia, né? Experiências de trauma, por exemplo, algumas questões que são genéticas, enfim, então vale avaliar. Crianças também têm problemas e isso é algo importante, inclusive. Às vezes a gente diz, é criança, imagina, não tem nada para se preocupar. Crianças também têm sentimento, crianças também sofrem, dentro do que são as possibilidades de problemas delas, elas também sofrem, então vale sim considerar uma possibilidade e uma investigação. Tem que investigar, eu ia falar isso, porque esse estar calada de um tempo para cá também pode significar outras coisas, conflitos, né? Sim. E às Deus me livre, vezes, mas até um abuso. E às vezes, Cláudia, a criança, ela, quando ela não comunica, às vezes é porque ela não está entendendo o que ela está sentindo. Será que é tristeza, é raiva, é frustração? E aí uma psicóloga precisa ser especialista em crianças? É importante que seja uma psicóloga que, né, tenha especialidade para manejo de atendimento infantil, que é um atendimento um pouco mais lúdico, porque você vai trabalhar também a questão da família, ajudar essa família a lidar com essa criança, né? Então, acho que chegando aí o Dia das Crianças, acho que presente também é cuidado com a saúde, né? E isso vale a gente lembrar. A Denise Leme está dizendo, minha história é parecida com a do Peter. Minha sócia passou a perna em mim, estou falida, sem dinheiro para pagar as contas. Que dicas para sair desse buraco? Primeiro ponto, faz a conta de qual é a sua dívida, como que é esse buraco. Entenda que muitas pessoas, milhares de pessoas, elas estão nisso e muitas saíram. E você tem 100% de chance, como qualquer outra pessoa, de sair. Então, primeiro faz a conta. Tem gente que tem uma dívida, mas não sabe fazer a conta. Quanto você vai precisar? Quanto tempo você vai precisar? Lembra que dívidas, muitas vezes, quando passa o tempo, você consegue recalcular, remanejar esse valor com a própria pessoa que você está devendo. Isso é muito comum. Então, assim, acredite que você não está sozinha, cheia de dívida. Tem muitas outras pessoas por aí também. Então, primeiro, não se sinta culpada. Primeiro, honre a sua dívida, porque é uma das coisas que eu fiz. Para quem eu devia pessoalmente, eu ligava todo mês, não consegui, e deixava isso vivo, para a pessoa entender que eu não ia sumir, simplesmente. E isso me fez, aos poucos,
conseguindo um pouco aqui. Uma vez eu entrei no salão, saí com R$ 500, assim, meu Deus. Para quem tava zero de dinheiro, calma, o que eu faço? O que eu faço é quanto eu preciso para agora, o que eu posso pagar, às vezes é uma conta de luz de 100 e pouco. Então, é você fazendo essa conta e sendo honesto. Seja honesto com você, para a vida ser honesta com você. Isso é muito importante. E não se preocupe. E, Cláudio, isso que o Peter falou, só para complementar, que é bem importante, é um pouco sobre você ter consciência da realidade, do tamanho do problema. Muitas pessoas se desesperam, né, por uma situação que de fato é desafiadora, sem saber qual é o tamanho do meu problema. Porque se eu entendo qual problema que eu tenho, eu consigo entender como é que eu posso começar a resolvê-lo. Se eu sei quanto eu devo, eu posso começar a ver, bom, como é que eu vou me organizar para essa quantia? Porque às vezes a gente se perde no desespero e aí não tem uma peguinha de por onde começar. E tem um ponto que as pessoas elas vão muito para esse caminho do parcelar. Eu acredito, tá? Isso assim, vivendo com pessoas que trabalham comigo, que me contavam ali, as meninas da produção, alguém que contava que estava endividada. Então, primeiro, vocês não vão mais em Renner nem CA nenhuma, tá? Não vão mais parcelar nada. Segundo, vamos viver de fubá, vamos viver de coisas baratas, porque assim precisa sobrar dinheiro no final do mês. Isso é uma conta que nós percebemos no começo da pandemia, que a gente ficou em casa e começou a parar de gastar. E aí começou a sobrar. Olha que legal, mas isso é comum. Quanto você consegue ganhar? Ah, eu estou desempregada, então eu tenho uma profissão muito incrível que eu amo, que é fazer faxina. Hoje 200, 250 é uma faxina boa. Faz isso vezes 5. Faz isso agora vezes 4. Então, assim, a conta, ela fecha, ela é fácil. Mas você precisa abdicar de algumas coisas. Perfeito. O Daniel Pereira está perguntando se o uso de entorpecentes piora o quadro depressivo. Pode piorar sim, porque tem uma alteração neurobiológica, né? Então, geralmente, o entorpecente, ele faz uma função que é tirar a gente daquela condição real, né? Exatamente. E aí a gente é também uma caixinha de surpresa e depende de cada organismo, né? Então, uma alteração biológica vai depender da situação de cada pessoa. Pode piorar muito ou nem tanto, mas sempre tira um pouco da realidade e aí é difícil até da gente entender quais são os sintomas reais e aí pode levar, enfim, a outros aspectos também da saúde mental. A Lília Nascimento está perguntando, meu filho tem 40 anos e não para em nenhum relacionamento, em nenhum emprego e vive se mudando de endereço para o outro. Nada tá bom para ele. Isso pode ser um sinal de algum distúrbio mental? Cláudio, isso é uma necessidade dele se autoconhecer. Por que ele não para, né, nesses lugares? Isso não necessariamente é um distúrbio mental, mas por que ele não fica nesses lugares? Quando a gente está feliz, a gente não permanece? Então, o fato dele não permanecer já diz muita coisa, ele está insatisfeito. O que o faria feliz? Ele precisa conseguir se responder isso, que aí é o que vai fazer com que ele consiga permanecer nos lugares. Então, o autoconhecimento, a terapia também pode ajudar nisso. Perfeito. Ficar mais tranquilo, né? Limpar um pouquinho a mente, né? Eu ficaria muito feliz se todo mundo tivesse o privilégio de fazer terapia. Mas, infelizmente, o brasileiro ainda é pobre. E terapia para poucos. Existe algum caminho para fazer terapia gratuita ou num valor assim, mais acessível? Cláudio, sim. Eu acho que é só importante a gente lembrar o valor não o dinheiro da terapia, porque tantas pessoas às vezes acabam priorizando outros gastos e não priorizam a própria saúde mental, então isso fica como alerta. Mas existem sim clínicas escola de universidades que atendem de forma geralmente gratuita e se for um caso agravado, existe o CVV através do número 188 de telefone, 24 horas por dia, que é o Centro de Valorização da Vida, onde a pessoa também tem um suporte ali e consegue essa ajuda inicial. Perfeito. Agora, se você já entendeu o valor da terapia, vou indicar para você essa psicóloga maravilhosa, muito estudiosa, centrada e que vai te ajudar com certeza. Ela está no Tatiane Mosso, psicóloga, no Instagram. Você encontra Tatiane Mosso, psicóloga. Aliás, ela fala várias coisas, tem vários posts interessantes. Você pode marcar uma consulta mandando agora a sua mensagem para o 11 981066296. Não sei se você tem agenda ainda.
Eu tenho com a equipe também, Tá Clau. bom. Então você marca lá, 11 98106 6296. E o site clínica tatianemosso.com.br. E o Peter Paiva, mas eu volto ali com ele no artesanato, porque ele tem coisas pra gente arrasar num banho relaxante, certo? Meus amores, muito obrigada. Foi uma delícia Obrigada, Clau. recebê-los e até a Obrigado pelo próxima. convite. Obrigada.